Quando um israelita ia oferecer um sacrifício no templo, ele precisava falar uma fórmula bem específica que aparece na Torá. A gente vai analisar essa fórmula e qual é o significado dela, segundo o Kabbalah. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana começamos a ler a porção de Kitavot, mas não existe um Zohar para Kitavot, é uma daquelas porções que a gente não sabe por que, né, não existe um Zohar, então eu vou pegar trechos relacionados, tá? Ou algum trecho do Zohar que mencione indiretamente Kitavot. E tem um trecho do Zohar que vai lembrar para nós, como eu disse na vinheta, antes da vinheta, uma frase que os israelitas tinham que falar quando eles fossem oferecer um sacrifício no templo. Quem quiser ver a frase literal, aparece em Deuteronômio 26:5. Aqui eu vou citar ela livremente. Basicamente, o israelita tinha que ir até o sacerdote, né, que era quem fazia o sacrifício, e ele tinha que falar o seguinte: eu lembro, ou eu reconheço, que um arameu perseguiu o meu antepassado, e aí esse antepassado fugiu para o Egito, sendo pouco, né, sendo pequena quantidade, e lá ele se tornou uma grande nação. Bom, quem que é esse arameu? É Labão, né, uma pessoa que fez muito mal a Jacó. Então a gente está falando, esse é o antepassado, a gente está reconhecendo. Eu hoje sou um israelita e estou aqui trazendo um sacrifício porque o meu antepassado lá atrás foi perseguido por Labão, e quando ele foi para o Egito ele era pouco, ele com a família, né? E aí depois ele se tornou uma grande nação. Então o que isso significa do ponto de vista cabalístico? Labão aqui está representando, grosso modo, o mal. A gente passa por situações em que o mal nos persegue, em que a gente é cercado de pessoas más ou de condições más, né, condições ruins, e que a gente, claro, tem que saber enfrentar. Se a gente não souber enfrentar, a gente pode, Deus nos livre, morrer, a gente pode esmorecer, a gente pode perder nossa fé. Todas essas são tipos de morte. Ainda que a gente não morra fisicamente, a gente perde a conexão com o Criador, a gente perde a conexão com a luz. E não é o que deve acontecer. A gente deve saber lidar com isso. Então, Jacó é o símbolo da pessoa que soube lidar com isso. Não é à toa que a gente se torna Jacó, ao lidar com isso, ganha um novo nome, Israel, e nós nos tornamos filhos de Israel, ou israelitas, né? A nossa ligação maior é com isso. Bom, e aí o símbolo então depois Jacó vai para o Egito, que também é outro símbolo de mal, né? Sei lidar com isso, e aí a frase diz, ele vai como pouco e sai como muito. Essa também é a metáfora aqui bonita. Nós, uma vez então que aprendemos a lidar com o mal, ele não impede que eu me frutifique, não impede que eu cresça. Pelo contrário, às vezes porque eu sei lidar com o mal, ou a despeito do mal, eu consigo levar a minha vida, eu consigo continuar a minha vida sabendo que o mal não vai ser uma barreira, né, que me impede de crescer materialmente, fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. Então essa é o reconhecimento que se esperava que o israelita fizesse ao oferecer o sacrifício, percebe? Eu estou aqui oferecendo um sacrifício que é um ato para me reconectar com Deus, e o que eu tenho que falar? Então, eu reconheço que no passado eu já superei adversidades, eu já superei o mal e pude crescer. Então eu quero que agora, com esse sacrifício que eu estou oferecendo, isso ocorra de novo. Basicamente, o que a Torá está querendo do indivíduo? Que ela lembre da sua capacidade de lutar, da sua capacidade de resiliência. E isso é importante então para todos nós. Vamos pegar agora essa mensagem da Torá e abstrair. Não para um israelita que estava indo no templo oferecer um sacrifício, mas para todos nós. Nós precisamos ter alguma frase como essa na nossa cabeça o tempo inteiro. Os nossos antepassados sempre passaram por alguma dificuldade e superaram essa dificuldade, senão nós não estaríamos aqui. E nós, como filhos desses antepassados, viemos com isso no nosso DNA, se você quiser pensar assim, na nossa alma. Então nós temos que lembrar disso. Nós somos vencedores. Nós somos a história dos vencedores porque os nossos antepassados são vencedores. Portanto, a próxima vez que você estiver enfrentando uma adversidade, alguma situação negativa, não esmoreça. Lembra que você tem em si toda a energia para vencer. Você tem toda a energia para lidar com o mal e mais do que isso, como eu falei, de uma situação de pouco, de pequenez, virar uma situação de muito e de grandeza. Um bom dia a todos e tudo de bom.